O sol do sertão ardia impiedoso sobre a pequena cidade de Santa Esperança. Entre os vastos campos de milho e pastos de gado, a fazenda de Benedito Leão se destacava como uma das maiores e mais prósperas da região. Benedito era um homem temido, de palavras curtas e olhar severo. Nunca soube demonstrar afeto, e para ele, tudo tinha um preço, até mesmo sua própria família. Naquela manhã, porém, um boato se espalhava pelas ruas poeirentas da cidade. A esposa do fazendeiro havia dado à luz uma menina, e algo estava errado. O parto foi difícil. Lígia, a mãe, segurava a bebê com um misto de amor e preocupação. O rostinho da criança era delicado, mas uma grande mancha avermelhada cobria parte de sua pele, se estendendo do lado esquerdo da testa até a bochecha. Lígia sabia que aquilo não era uma doença, apenas uma característica genética. Mas quando Benedito entrou no quarto e viu a filha, seu rosto se fechou. Isso não pode ser minha herdeira, murmurou, com a voz carregada de desprezo. Lígia sentiu um aperto no peito. Benedito, ela é nossa filha. O que está dizendo? Ele olhou para a bebê como se fosse um fardo. A ideia de que a menina poderia ser alvo de fofocas e olhares tortos pela cidade o corroía. Ele não queria um erro manchando seu nome. Naquela mesma semana, tomou sua decisão. Quando um casal de retirantes bateu à porta pedindo um prato de comida em troca de trabalho, Benedito viu ali sua oportunidade. Arnaldo e Joana eram humildes, mas tinham um brilho honesto nos olhos. Não tenho serviço para vocês, mas tenho uma oferta, disse Benedito, com frieza. Levem essa criança com vocês e podem pegar aqueles sacos de milho na carroça. Lígia gritou, suplicou, tentou agarrar a filha nos braços, mas Benedito era irredutível. Arnaldo hesitou, mas Joana, ao olhar para a criança, sentiu algo diferente, uma vontade imensa de protegê-la. Se for para dar amor e criar como nossa, levamos. Naquele dia, enquanto o sol se punha no horizonte, uma carroça partia em direção ao desconhecido, levando consigo um bebê inocente, que fora trocado como se fosse apenas mais um bem da fazenda. O que Benedito não sabia é que aquela menina voltaria. E quando isso acontecesse, ele não a reconheceria. A carroça sacolejava na estrada de terra, levantando poeira sob o sol castigante do sertão. Joana segurava a bebê com carinho, protegendo-a do vento seco que cortava seu rostinho já marcado pela mancha de nascença. Arnaldo, sentado à frente, segurava as rédeas com firmeza, mas seu coração pesava. Você tem certeza disso, Joana? Criar uma menina num mundo tão duro como o nosso? Ela olhou para a criança adormecida em seus braços e sorriu com ternura. Ninguém pediu para a gente vir ao mundo, Arnaldo. Mas se estamos aqui, temos que lutar. E essa menina? Deus colocou ela no nosso caminho por um motivo. Arnaldo suspirou e assentiu. No fundo, admirava a força da esposa. O casal seguiu viagem até a cidade grande, onde esperavam encontrar uma vida melhor. Chegaram ao bairro de uma comunidade simples, mas cheia de gente batalhadora. Foi lá que Joana conseguiu trabalho como costureira, e Arnaldo, como pedreiro. Deram à menina o nome de Isabela, criando-a com carinho e ensinando-a a não se esconder por causa da marca em seu rosto. Mas a infância de Isabela não foi fácil. As outras crianças olhavam para ela com curiosidade ou deboche. Algumas chamavam de rosto manchado, menina da lua vermelha e outros apelidos cruéis. Mas Joana sempre dizia: beleza de verdade não se vê no espelho, minha filha. Tá no jeito que a gente trata os outros. Foi essa frase que Isabela carregou consigo, mesmo quando as lágrimas vinham nos dias mais difíceis. 2 anos se passaram. A vida de Arnaldo e Joana ainda era de luta, mas Isabela crescia com uma força interior que nem ela mesma entendia. Até que, certo dia, um evento inesperado mudou tudo. Joana, que sempre costurava roupas para fora, teve a chance de trabalhar para uma mulher importante da cidade, Dona Regina, dona de uma grande boutique. Ao ver Isabela, Regina notou algo além da marca de nascença. Essa menina tem traços lindos, disse, tocando o queixo de Isabela. Você já pensou em levá-la a um médico? Joana arregalou os olhos. Nunca teve condições para isso. Regina, então, fez algo inesperado. Pagou uma consulta com um dermatologista renomado. O especialista explicou que existia um tratamento capaz de suavizar a mancha com o tempo. Nada caro, mas que exigia paciência e acompanhamento. Regina decidiu ajudar, financiando tudo. E assim começou a transformação de Isabela.
Não apenas sua pele foi clareando gradualmente, mas a confiança em si mesma floresceu. Aprendeu a se portar com elegância, a olhar nos olhos das pessoas sem medo e a sorrir sem esconder o rosto. O que antes era visto como um defeito passou a ser sua identidade, e isso a tornava única. 2 anos depois, ninguém mais ousava zombar da menina. Agora, ela era reconhecida por sua beleza, sua postura firme, principalmente, pelo brilho no olhar que mostrava tudo o que ela tinha vencido. Mas enquanto ela florescia, seu passado a aguardava. E quando o destino levasse de volta à cidade de Santa Esperança, ela estaria pronta. O tempo passou como o vento no sertão, levando consigo as marcas da dor, mas deixando cicatrizes que jamais seriam esquecidas. Aos 12 anos, Isabela não era mais a menina insegura que evitava espelhos. Agora, caminhava pelas ruas com a cabeça erguida, irradiando uma confiança que poucos conseguiam ignorar. Sua beleza, antes escondida pela vergonha, agora era vista por todos que cruzavam seu caminho. Mas enquanto sua vida se transformava, uma sombra do passado ainda pairava sobre ela. Seu pai biológico, Benedito Leão. Ele não fazia ideia de que a filha que rejeitara 2 anos antes ainda existia. Para ele, aquela criança havia sido esquecida, como um negócio qualquer. Até que, em uma tarde quente, Joana recebeu uma visita inesperada. Dona Regina apareceu na porta da humilde casa com um semblante sério. Joana, preciso conversar com você. Sentadas à mesa da pequena cozinha, Regina revelou algo que fez Joana estremecer. Eu tenho negócios na cidade de Santa Esperança, e descobri que Isabela tem família por lá. O coração de Joana acelerou. Você quer dizer que aquele homem, ele ainda está lá? Regina assentiu. E não apenas está lá, como continua o mesmo. A cidade toda fala dele. O fazendeiro arrogante que nunca olhou para trás. Joana fechou os olhos por um instante. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade bateria à porta de Isabela. Mas a pergunta que pairava no ar era: seria justo deixá-la sem saber suas origens? Foi então que Isabela entrou na cozinha, segurando um livro nas mãos. Percebeu o silêncio pesado no ar. O que foi? Joana e Regina trocaram olhares. Por fim, Joana tomou fôlego. Filha, acho que está na hora de você saber de onde veio. Naquela noite, sentada ao lado da mãe adotiva, Isabela ouviu toda a verdade. Ouviu sobre o homem que a rejeitou, sobre o preço que foi colocaram em sua vida e sobre a carroça que a levou para longe daquele lugar. Ela não chorou. Não demonstrou raiva. Apenas ficou em silêncio. Mas quando se deitou na cama naquela noite, seu coração estava inquieto. Ele se arrependeu? Ela se perguntou. No fundo, sabia que precisava descobrir a resposta com os próprios olhos. E foi assim que, 2 semanas depois, Isabela se viu de volta ao lugar de onde foi expulsa. Mas dessa vez, ela não estava ali para ser descartada. Estava ali para mostrar que, apesar de tudo, o passado não poderia definir quem ela se tornaria. O cheiro de terra molhada tomava o ar enquanto a carroça se aproximava da entrada da cidade de Santa Esperança. O coração de Isabela batia forte no peito, mas seu rosto permanecia sereno. Agora, com 12 anos, ela não era mais a menina frágil que foi arrancada da própria mãe. Seu cabelo caía em ondas suaves sobre os ombros, e os traços delicados do rosto contrastavam com a intensidade de seu olhar. Ao seu lado, Joana segurava sua mão, um gesto simples, mas cheio de significado. Tem certeza disso, minha filha? Não precisa fazer isso se não quiser. Isabela respirou fundo. Eu preciso. As ruas eram as mesmas, o céu ainda queimava com o sol do sertão, e as pessoas, bem, elas olhavam. Murmuravam. Sentiam que conheciam aquela menina de algum lugar, mas não conseguiam acreditar no que viam. É ela? Não pode ser. O burburinho crescia conforme ela avançava, e, no centro da cidade, diante do mercadinho, um homem alto e robusto ajeitou o chapéu de couro na cabeça, intrigado com a movimentação. Benedito Leão não era um homem acostumado a surpresas. Desde que Isabela desapareceu, nunca mais pensou nela. Para ele, aquela história era passado. Mas quando seus olhos pousaram na jovem que caminhava com a postura firme e o olhar penetrante, algo dentro dele se revirou. Era impossível não reconhecer aqueles olhos. Por um instante, Benedito não conseguiu se mover. Ele piscou, como se tentasse afastar um fantasma, mas a garota continuava ali. Ela voltou.
Isabela parou diante dele. O silêncio tomou conta da praça. Todos esperavam o que aconteceria a seguir. Benedito engoliu em seco, limpou as mãos suadas na calça surrada e tentou recuperar a pose de homem inabalável. Quem é você? Perguntou, mesmo sabendo a resposta. Isabela não desviou o olhar. Meu nome é Isabela. E você, senhor, é o homem que me vendeu. O impacto daquelas palavras fez o tempo parecer congelar. Os olhares dos curiosos se fixaram no rosto do fazendeiro, esperando uma reação. Ele riu sem humor, tentando disfarçar o desconforto. Menina, não sei do que está falando. Mas sua voz não tinha a mesma firmeza de antes. Isabela deu um passo à frente. Sabe sim. Você colocou um preço na própria filha. Me trocou por sacos de milho. Jogou fora seu próprio sangue. Benedito sentiu o rosto esquentar, mas não era de raiva. Era de vergonha. Joana tocou o ombro da menina, sussurrando. Filha, vamos embora. Você já disse o que precisava. Mas Isabela não se moveu. Ela queria ver nos olhos dele alguma coisa. Qualquer coisa. Arrependimento. Dor. Ou ao menos a sombra de um homem que reconhecia seu erro. Mas tudo que viu foi um homem quebrado, incapaz de enfrentar a verdade. Por que voltou? Benedito perguntou, sua voz rouca. Isabela respirou fundo, para olhar nos seus olhos e dizer que não carrega o ódio por você. Um murmúrio de surpresa percorreu a pequena multidão que assistia. Eu perdoo você, senhor Benedito, mas não quero mais nada seu. Nunca mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E, sem mais uma palavra, Isabela virou as costas e começou a caminhar. Ela não precisava de mais nada ali. Ela já tinha vencido. O silêncio ainda pairava sobre a praça quando Isabela virou as costas para Benedito. O fazendeiro ficou ali, imóvel, como se o tempo tivesse parado. Seus olhos, antes duros como pedra, agora pareciam perdidos, vagando por lembranças que ele passou anos enterrando. Joana segurou a mão da filha e puxou-a suavemente. Vamos, minha menina. Nossa casa agora é outra. Isabela sentiu, mas, enquanto caminhava, sentiu o peso daquele momento. Ela havia passado anos imaginando esse encontro, pensando no que diria, em como reagiria. Mas agora que tinha acontecido, o vazio era maior do que ela esperava. Eles deixaram a praça e seguiram para a casa de Dona Filomena, uma antiga amiga de Joana que as hospedaria por alguns dias. Assim que entraram, Filomena abraçou Joana e depois segurou o rosto de Isabela com carinho. Meu Deus do céu, menina, você é uma obra-prima de Deus. Isabela sorriu. Sem jeito. Filomena era uma senhora de coração enorme e energia acolhedora. Pode ficar tranquila, viu? Aqui ninguém vai falar coisa feia. Não. Joana suspirou. Aliviada. A gente só veio acertar as contas com o passado, mas não pretendemos ficar muito tempo. Filomena balançou a cabeça. Deus escreve certo por linhas tortas. Joana. Às vezes, a gente acha que voltou por um motivo, mas é outro. Joana não respondeu, mas sentiu um arrepio na espinha. Isabela subiu para o quarto onde ficaria hospedada e se jogou na cama, encarando o teto de madeira. Ela não queria admitir, mas sentia algo estranho no peito. Ela o perdoou. Disse isso na frente de todo mundo. Mas, por que não se sentia completa? Lá fora, a noite caiu sobre Santa Esperança. O vento balançava as folhas secas, e o cheiro de terra molhada da chuva recente subia do chão. E, no casarão da fazenda, Benedito Vasconcelos se sentava na beira da cama, passando as mãos pelo rosto cansado. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu um peso no peito que não conseguia ignorar. O peso do arrependimento. E, no fundo da alma, uma pergunta começou a sussurrar. Será que ainda há tempo para consertar o que foi quebrado? A madrugada em Santa Esperança era fria, e o silêncio só era interrompido pelo vento cortando os galhos secos das árvores. Isabela estava deitada na cama, mas o sono não vinha. Ela se virava de um lado para o outro, inquieta, sentindo algo que não conseguia explicar. O encontro com Benedito não saía de sua cabeça. Ela o havia perdoado, mas por que ainda sentia esse aperto no peito? Levantou-se devagar, abriu a janela e observou a cidade adormecida. Em algum lugar, naquela imensidão escura, estava o homem que a rejeitou,
aquele que a vendeu como se fosse um objeto. Ele merecia seu perdão? Sim, ela acreditava nisso. Mas, ele merecia uma segunda chance? Do outro lado da cidade, na imponente casa da fazenda, Benedito também não dormia. Ele andava de um lado para o outro no grande escritório, onde sempre tomava as decisões mais importantes de sua vida. Mas nunca se sentirá tão perdido como agora. Na mesa, segurava um retrato de Lígia, sua falecida esposa. A mulher que implorou para que ele não se desfizesse da própria filha. Você estava certa, murmurou para a foto. Benedito havia passado a vida acreditando que poder e dinheiro eram tudo. Mas agora, sozinho naquela casa grande e vazia, percebeu que estava cercado por terras, mas não por amor. E pela primeira vez, se perguntou: o que eu faria se tivesse uma segunda chance? No dia seguinte, Isabela acordou cedo. Joana e Filomena estavam na cozinha, conversando sobre a viagem de volta à cidade grande. Se sairmos amanhã de manhã, pegamos a estrada antes do sol ficar muito forte, Joana dizia. Isabela serviu-se de café, mas sua mente estava distante. Mãe, começou, hesitante. Joana olhou para ela com carinho. O que foi, minha filha? Isabela respirou fundo. Eu preciso falar com Benedito mais uma vez. O silêncio preencheu a cozinha. Joana colocou a xícara sobre a mesa, surpresa com as palavras da filha. Tem certeza disso? Tenho. Não porque ele merece, mas porque eu preciso. Joana estudou o rosto da filha e viu a firmeza em seu olhar. Então eu vou com você. Isabela sorriu, segurando a mão da mãe. Dessa vez, ela não voltaria para Benedito como uma menina rejeitada. Ela voltaria como alguém que sabia exatamente o seu valor. A poeira subia sob os pés de Isabela e Joana enquanto caminhavam pela estrada que levava à fazenda de Benedito. O sol do sertão castigava, mas a jovem não sentia o calor, sentia apenas a determinação pulsando no peito. Joana olhou para a filha, percebendo como ela havia crescido. Não apenas fisicamente, mas como pessoa. Ali estava uma menina que havia sido rejeitada, mas que se recusou a carregar o ódio no coração. Quando chegaram ao grande portão da fazenda, um dos empregados correu para avisar Benedito. Ele apareceu pouco depois, saindo da varanda, com a expressão fechada. Seus olhos cansados encontraram os de Isabela, e ali ele viu algo que não esperava: paz. Ela não estava ali para brigar. Benedito respirou fundo e desceu os degraus devagar, parando diante dela. Você voltou. Isabela assentiu. Voltei. Joana cruzou os braços, olhando diretamente para Benedito. Minha filha tem algo a dizer. E eu sugiro que o senhor escute. O fazendeiro permaneceu em silêncio, e Isabela começou. Eu passei a vida me perguntando por quê. Por que o senhor fez aquilo? Por que me vendeu como se eu não valesse nada? Benedito abaixou os olhos. Não tinha resposta. Não sabia o que dizer. Eu sei que o senhor não pode voltar no tempo. Mas eu também sei que, por muito tempo, esperei ouvir um pedido de perdão. Benedito sentiu o peito apertar. Nunca na vida teve que admitir que errou. Nunca pediu desculpas a ninguém. Mas, naquele momento, diante da filha que ele rejeitou, sentiu que não tinha escolha. Eu errei. Isabela. Errei de um jeito que não tem volta. A voz dele saiu rouca, carregada de um peso que ele nunca demonstrava. Eu fui um covarde. Um homem orgulhoso e frio. E perdi tudo o que realmente importava. O silêncio se estendeu. Benedito engoliu em seco. Eu não sei se mereço, mas, me perdoa? Joana segurou a mão da filha, sentindo o momento delicado. E então Isabela respirou fundo, segurando as lágrimas. Eu já te perdoei, Benedito. Mas perdão não significa voltar a ser o que éramos. Os olhos do fazendeiro se encheram de uma tristeza profunda. Eu não quero seu dinheiro, suas terras, nada disso. Eu só queria olhar nos seus olhos e saber se o senhor se arrependeu. E agora eu sei. Ela suspirou e sorriu de leve. Que Deus te abençoe, Benedito. Sem mais palavras, Isabela segurou a mão da mãe e se virou, caminhando de volta para a estrada. Benedito permaneceu ali, vendo a filha ir embora pela segunda vez. Mas, dessa vez, não era ele quem estava expulsando. Era ela quem escolhia partir.
E ele sabia que nunca mais teria uma segunda chance. O vento quente do sertão soprava contra o rosto de Isabela enquanto ela caminhava de volta para a cidade ao lado de Joana. Seu coração estava leve, mas dentro dela, uma mistura de emoções ainda borbulhava. Ela finalmente fechará o ciclo. Não carregava ódio. Não carregava rancor. Mas também não havia espaço para o passado em sua vida. Joana olhou para a filha e sorriu com ternura. Você está bem? Isabela assentiu. Pela primeira vez na vida, estou. O peso daquela rejeição já não existia mais. O olhar perdido de Benedito ficaria na memória, mas não como uma ferida aberta. Apenas como um lembrete de que algumas pessoas só percebem o valor do que tinham quando já é tarde demais. Ao chegar à casa de Dona Filomena, foram recebidas com café fresco e pão caseiro. Como foi, menina? A senhora perguntou, sentando-se à mesa com elas. Isabela sorriu, segurando a xícara quente entre as mãos. Foi o que precisava ser. Filomena assentiu, como se já soubesse a resposta antes mesmo de ouvir. Nem todo mundo tem a coragem de perdoar, minha filha. Mas isso liberta a alma. Joana segurou a mão de Isabela e, em silêncio, mãe e filha se entenderam. Na manhã seguinte, antes de partirem de volta para a cidade grande, Isabela foi até a praça pela última vez. O sol dourava as ruas de terra batida, e as pessoas que um dia rejeitaram agora observavam com admiração. Mas nada disso importava. Ela havia encontrado sua própria beleza, seu próprio valor, e não dependia mais de ninguém para reconhecê-los. Antes de subir na carroça, olhou para trás uma última vez, não com saudade, mas com gratidão. Gratidão por ter aprendido que o passado pode até nos marcar, mas ele nunca deve definir quem somos. E com essa certeza, partiu para um futuro que, pela primeira vez, pertencia apenas a ela.